Alô, alô, repórter Esso, alô? O primeiro meio de comunicação que anunciou o mundo foi o rádio. A guerra, a paz, a vitória, a perda. Neste episódio vamos acompanhar a jornada da notícia, do fato até o microfone. Porque, deixa eu te contar uma coisa. O rádio puxou um pouco do jornal, porque até então o veículo de massa do país era o jornal. Depois veio o rádio. Então, jornal falado. Era o jornal falado. Não era o jornal lido. Era o jornal falado. E assim começaram, né, os programas jornalísticos nas emissoras de rádio, mas era uma coisinha pouca e tal. Como é que era feito o jornalismo no rádio? O dono da emissora pegava o jornal impresso e ele mesmo marcava as notícias que ele queria que fossem lidas. Não que a coisa mudou muito hoje, tá, gente? Mas era muito, a coisa era muito pequena. E o locutor lia aquelas notícias que foram marcadas pelo dono da emissora. Em 1923, Roquete Pinto inaugura a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro com o objetivo de transmitir cultura, informação e educação para essa população brasileira que, na sua maior parte, era analfabeta. E aí, como as pessoas não tinham acesso aos jornais, não sabiam ler, ele passou a fazer esse jornalismo, né, ele definia quais eram as principais manchetes do jornal, mandava alguém colocar a rádio no ar e lia as manchetes do jornal. Isso não dava conta do dinamismo do rádio, mesmo porque, né, o jornal impresso ele demora um pouco. Algumas emissoras de rádio ficaram famosas com por exemplo, a Rádio Nacional com a repórter Esso, que era patrocinada pela Esso Brasileira de Petróleo. Tal, né? Foi uma marca, né? E as outras emissoras seguiam mais ou menos isso, né? O Repórter Esso entra no ar em 1941. O Repórter Esso fica no ar durante 27 anos, até 1968. Amigo ouvinte, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer morreu. Terminou a guerra. Sobretudo na época da guerra, todo mundo esperava o Repórter Esso para ouvir as notícias da guerra. Tem uma coisa muito importante no Repórter Esso, porque é criado um padrão jornalístico. Começa na Rádio Nacional, depois vai para as outras emissoras. E a Rádio Inconfidência tinha também o mesmo horário do Repórter Esso. Mas olha que coisa interessante, em cada estado do Brasil, o Repórter Esso era apresentado por um locutor local, para que tivesse o sotaque, vamos dizer assim, a identidade com as pessoas do local. E aí a Rádio Inconfidência, ela é responsável em Belo Horizonte, na verdade Minas Gerais, para retransmitir o Repórter Esso. Atenção, emissoras do Brasil. Repórter Esso da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, meio-dia. No ar, Repórter Esso, testemunha ocular da história. Aí entrava o noticiarista, que era o Aloísio Campos, daqui na Inconfidência. Então, em Belo Horizonte, o Repórter Esso foi retransmitido pela Rádio Inconfidência e era apresentado pelo Aloísio Campos e pelo Paulo Lessa. Ele cobre grandes eventos. Primeiro, é ele que traz as notícias dos pracinhas brasileiros. O Repórter Esso traz a triste notícia do suicídio de Vargas, que virou uma comoção geral e as pessoas souberam pelo rádio. O Repórter Esso traz também a notícia da primeira volta ao redor da Lua pelo homem, ainda não pisar na Lua, porque o Repórter Esso sai do ar 31 de dezembro de 1968, antes, do homem chegar mesmo, pisar na Lua em 69. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros 4 anos de vida, o Repórter Esso foi sempre primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu Repórter Esso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1954,
Suicídio de Getúlio Vargas. 1968. Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. Mas a Rádio Itatiaia surgiu, como eu disse, né? Porque ela não tinha os mesmos mecanismos que as outras emissoras tinham de orquestra, cantor, auditório, etc. Tal. Então ela falou assim, uma emissora de noticiário e reportagem. Era muito mais fácil você falar da cidade o dia inteiro, contando as histórias que a cidade produzia, né? Os acidentes, incêndio. Então, todo mundo na Rádio Itatiaia, seja apresentador, repórter, todo mundo fazia um serviço jornalístico. Outra vez, a pauta que eu queria, eu cheguei no meu presidente, Emanuel, e falei assim, chefe, eu vi no pé de página aqui do Jornal do Brasil que o Papa João Paulo II fará a terceira viagem ao Brasil em outubro. Vamos cobrir? Ele falou, mas meu filho, a gente sempre cobre a viagem do Papa. Eu falei, eu sei. Quando ele chega no Brasil, tem um avião que está com ele e 2 outros aviões que são fretados para a imprensa. Isso, eu sei que o senhor já faz isso, eu estou falando é diferente, é ir lá e vir no avião do Papa. Ele falou, mas é possível? Eu falei, eu vou tentar, se o senhor falar que pode. Então vai. Aí eu falei, Nair, me chama que eu estou no avião do Papa. Ao vivo, eu falei, Aí ela falou, vou falar com o Zelino. Eu pensei assim, e agora? Aí que eu pensei, o que eu vou falar, né? O Zelino falou assim, nós estamos vivendo a expectativa da chegada de Sua Santidade, o Papa João Paulo II, e eu recebi a informação de que o jornalista Eduardo Costa está no avião do Papa. Será? Bom dia, Eduardo. Eu falei, eu não vou... Bom dia, desse volume. Bom dia, Joselino Souza Barros. A Itatiaia é literalmente no ar. Estamos no MD-11 da Itália que leva a Sua Santidade o Papa João Paulo II ao Brasil. Neste momento, sobrevoando o Atlântico. Já passamos por vários países, aos quais foi mandado um telegrama comunicando que Sua Santidade saúda e daqui a pouco estaremos já nos céus brasileiros a partir de Fortaleza e vamos descer rumo ao Rio de Janeiro. Dentro de instantes voltaremos a falar do avião que leva a Sua Santidade ao Papa. Falou, líder, ok. Eu pus assim. Aí eu abri a cortina e falei, como é que eu vou olhar para esses vaticanistas? Quando eu olhei para lá, com medo do que eu tinha causado, 40 deles estavam do mesmo jeito, porque aqueles caras são europeus, se o mundo cair, eles não mudam. Os outros estão chorando. Quando o Getúlio morreu, a rádio não tinha essa estrutura que ela tem hoje, nem estava perto. E o Januário, ele falou assim, gente, vamos para a porta das fábricas, né? Pai dos pobres, vamos fazer um povo fala. E a rádio, ela tem muito povo fala. Aqui a gente tem muito povo fala. Até hoje na pauta tem muito povo fala. Porque aqui é o microfone aberto para o povo. E isso veio de uma construção lá do Januário. Nos grandes desastres, Gabileira, enchentes do Arrudas, aí eu já estava inclusive aqui, parte já estava, a rádio fazia coleta de leite para levar para quem estava trabalhando, coleta de pão, de alimentos. Então, o que é a Rádio Favela? Quando o Bezerra da Silva veio aqui, que ele era vivo, ele definiu ela muito bem. Ele falou para mim aqui, isso aqui é a embaixada do povo favelado do Brasil. Aqui é de todos nós. É um território nosso. Ela fica aberta 24 horas. Aqui, quando as pessoas estão precisando, que somos um menino na favela, que está faltando luz num ponto, precisa de alguma coisa da rádio, entra e deixa escrito quando não tem ninguém aí. E tem um projeto também que era muito interessante, que era sobre... Eles tinham aqui nesse prédio mesmo uma sala de aula, que foi uma parceria que eles conquistaram com a prefeitura para os alunos aqui da comunidade. Assim. Então eles abriram a própria emissora. Então essa coisa da educação mesmo sempre foi uma coisa muito forte na emissora, assim, sabe? Na história da emissora. E até hoje, assim, deve ter uns 2 anos, veio um produtor musical aqui, eu presenciei essa cena, veio um produtor musical aqui querendo divulgar, não lembro o artista, mas era um single novo do artista e tal, e aí eles já eram conhecidos aqui da rádio, e aí a Daisy, que é a filha do Misael,
trata da parte administrativa e tal. Ela falou, não, você já sabe, né? Tem que trazer as coisas. Eles, como contrapartida para anunciar algum single e tal, eles exigem, né? Eles pedem materiais de música, instrumento, violão, flauta e tal, e eles distribuem nas escolas aqui da comunidade. Isso é uma coisa que eles fazem há muitos anos, assim, sabe? Isso é muito legal, assim, sabe? É outra lógica, é outra forma de operar, assim, né? De entender a comunicação, de organizar e estruturar a comunicação, né? E aí, nesse dia que eu presenciei, eu achei fantástico. Nossa, é muito legal. Isso eu acho muito mágico do rádio, assim. Essa prestação de serviço, que é muito forte. Olha, eu tô com meu pai para fazer exame aqui no posto de saúde, e ele tá em jejum desde não sei quantas horas, a gente já tá aqui o dia inteiro. Então, assim, isso não é uma matéria, às vezes. É só ligar, gente, por favor, tem uma pessoa tá aí, um idoso, tá esperando. Às vezes é coisa que a gente faz no off, mas que a gente só consegue fazer porque é por meio da rádio. Então, isso acontece muito na rádio também. Madrugada é um horário sensacional para o rádio. Por quê? Infelizmente, a gente desrespeita muito esse ouvinte da madrugada, pensando em termos de Ibope, de agência de publicidade e tal. Mas tem uma turma da noite que são notívagos, que ficam ali mesmo. E aí nós montamos um programa que, na verdade, surgiu na faculdade e a gente aproveitou a ideia. E aí a gente bolou o Acordados na Noite, que era para madrugada de meia-noite às 4 da manhã. E a vinheta do programa era muito boa, porque ela era muito simples. Ela era assim, está entrando no ar o programa Acordados na Noite. Você está ouvindo Acordados na Noite. E a gente foi gravando várias pessoas ali na rádio mesmo, bocejando e falando Acordados na Noite. Montamos a vinheta. E aí fez um maior sucesso entre os ouvintes, assim, falando, essa vinheta me dá sono. Eu falei, vai dormir mesmo e tal. Eu falando isso, né, perdendo a audiência, né? Mas chamou muita atenção. E tinha uns horários, assim, de meia-noite às 2 da manhã, a gente tinha muito um público jovem, que meio que chegava da noite, às vezes estudava à noite, eu chegava de trabalho, da balada ali, e ficava até 2 horas da manhã. De 2 da manhã até as 4, aí eu chamava dos profissionais da madrugada. Pessoas que trabalham na madrugada, ou pessoas que trocam o dia pela noite. Pessoas mais velhas, muitas vezes, acordavam no meio da noite e iam procurar um companheiro. E aí, se o rádio toca menos música e fala um pouco mais, é o grande companheiro das pessoas. E tinha um público, esse eu gosto muito de lembrar, que era a partir de 3 horas da manhã, que eram os padeiros. Porque eles botavam pão para assar às 2h30, 3 horas da manhã. E ele só entrava a partir das 3, entre 3 e 4. E aí um dia eu perguntei para um deles, falou, por que você e o outro padeiro entram só depois das 3 da manhã, já no fim do programa? Falou, é porque é a hora, Elias, que a gente coloca o pãozinho para assar e a gente fica liberado, não tem mais nada a fazer aqui na padaria. O rádio salva, socorre, ajuda, cura. Se não tiver juízo também, às vezes ele apavora, né? Orson Welles lá, com aquela história da invasão dos extraterrestres. Se não tiver juízo, ele pode apavorar. Para a gente entender um pouco da credibilidade do rádio, principalmente num tempo que não tinha televisão, não tinha nenhum outro veículo de massa, eu acho que é muito importante pensar no episódio da Guerra dos Mundos nos Estados Unidos. Orson Welles, antes de ser o conhecido diretor de cinema, né, de fazer sucesso no cinema, ele tinha um horário de radiodramaturgia numa emissora norte-americana. E aí, num desses horários, ele pegou um texto que era A Guerra dos Mundos, de A.G. Wells. Não era parente dele, mas enfim. Era uma história improvável que combinava com o período pré-Segunda Guerra Mundial, com as tensões desse período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, que eram os marcianos que chegavam, que invadiam a Terra, né, pousavam em Nova York, invadiam a Terra. E aí é muito interessante, né, é mais interessante que a história de ficção é a repercussão, o efeito que essa história causou. Porque o Orson Welles, ao invés de interpretar como uma simples história de ficção, os marcianos chegam e tal, o que ele faz? Ele assume como se fosse um acontecimento jornalístico, que é o repórter na rua
tentando cobrir essa chegada dos marcianos e relatando um caos na cidade, todo mundo fugindo e tal. Ele explica no início do programa que é um programa de ficção. Teve gente que sintonizou um pouco depois, né? E pensando na credibilidade do rádio, as pessoas começaram a acreditar na história. Então as pessoas começaram a panicar, começaram a ficar com medo e começou a acontecer o que acontecia na ficção. As pessoas em pânico, saindo das cidades. E você pode me perguntar, mas não sintonizavam outras emissoras? Aquela emissora tinha uma grande credibilidade junto ao público e achavam que as outras emissoras não conseguiram cobrir. Então as linhas telefônicas começaram a ficar super congestionadas, as estradas, porque as pessoas queriam sair da cidade de Nova York. Isso causou um caos que ele teve que pedir desculpa depois. Tradicionalmente no rádio, você tem uma produção e uma apuração do que vai para o ar. Então, esse processo, ele evita, né, diminui a chance de fake news, diminui a chance de erro. Eu me lembro que na época que ligação interurbana era muito cara, nós dávamos 15, 20 ligações para uma fonte, para apurar uma notícia. Chegava uma informação, uma notícia, e aquilo pedia ir atrás da confirmação, da veracidade daquilo que você estava recebendo. Né, nós estamos aí vivendo um cenário em que as gerações já nasceram quase escrevendo notícia em redes sociais. Fatos, né? Não notícias. Escrevem e começam a acreditar que aquilo ali é jornalismo, né? Estou escrevendo, não, e vai escrevendo, e não pensa que nós precisamos checar, ouvir um outro lado, né? Não é só a sua opinião, não é só o que você escreve, só que isso está muito natural nas novas gerações, porque já nasceram nesse contexto. Surge nos anos 2000 a internet, surge ali o podcast, surge ali o YouTube, surge as redes sociais, o jovem sai fora do rádio. O rádio entra em decadência, em desespero. O rádio é um veículo que trabalha essencialmente o áudio. E o áudio hoje é distribuído não só via o rádio tradicional, mas qualquer plataforma digital você tem áudio. Só que o áudio, isoladamente na plataforma digital, ele já não é um produto tão encantador. Por mais que as plataformas digitais primeiro tenham distribuído áudio porque é um arquivo mais leve, menos complexo, desde os iPods, né? O visual hoje é impositivo, né? As pessoas se comunicam hoje, ou buscam informação, sempre audiovisual. Desde 2016, nós somos a Empresa Mineira de Comunicação. A ideia de criar essa Empresa Mineira de Comunicação, de unir a Rádio Inconfidência com a Rede Minas, é justamente pensando nessas novas tecnologias, é da gente ser uma empresa audiovisual. Tá no rádio, tá na televisão, tá no podcast, tudo ao mesmo tempo. Tá no aplicativo, né? Acho muito importante a gente falar hoje em dia do aplicativo. Os rádios que lá antigamente eram programas de auditório, foi para a sala, ocupavam as salas. Depois, ali com a popularização da FM, ficou no Walkman, no ouvido, né, do ouvinte. Hoje em dia tá no celular, né? Tá no carro, mas também tá no celular. A essência ela é a mesma. É aquele famoso. Eu consigo assistir, por exemplo, você tinha falado da transmissão do jogo, né? Eu consigo assistir a transmissão do rádio pelo YouTube, né? Então, Baquetechai faz isso, hoje um monte de outras emissoras, a gente tem até Cazé e tantos outros que fazem esse tipo de coisa. Tá, mas se você tirar o vídeo, a transmissão, a forma, ela ainda tá ali, ela continua a mesma, né? Eu estou vendo isso pelo YouTube ali, mas uma quantidade absurda de informações, ela está sendo passada num espaço de tempo muito curto. Então, essa essência dessa audiodescrição, vamos dizer assim, ela ainda está lá no rádio. Por mais que a gente tenha, não vou chamar de evolução, porque aí é apequenar demais a discussão, mas por mais que a gente tenha esses desmembramentos, né, a essência do rádio é a mesma. Então, é aquela caixinha com alguém me descrevendo algo que eu não estou conseguindo enxergar. São muitas vozes, muitos formatos, mas uma mesma missão: informar com verdade, responsabilidade e escuta. E enquanto houver alguém disposto a ouvir,
Do outro lado, sempre haverá uma história para contar.